Olá, tudo bem? Nós vamos agora resolver mais uma questão sobre o nosso assunto, que é cálculo algébrico. Nós vamos continuar a falar sobre monômios, só que dessa vez vamos falar sobre divisão de monômios. Na 14ª questão, eu tenho um enunciado dizendo o seguinte: efetue as divisões de monômio por monômio. Então, na letra A, eu tenho o quê? Eu tenho 25x elevado a 9 dividido por 5x elevado ao cubo. Esses dois pontos aqui significa que é uma divisão. Dois pontos é uma divisão. Sabemos que na matemática 2 pontos é uma divisão, ou 2 pontos e um traço. E também, quando nós escrevemos dois números, ou duas letras também, nesse caso, na forma de fração, também é uma forma de divisão. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esses dois monômios e vou transformar ele em uma fração. Então, o número que está na esquerda será o meu numerador, o número que vai ficar, a parte do monômio que vai ficar na parte de cima da fração, que é o 25x elevado à nona potência. E depois de dois pontos, o monômio que sobrar é justamente o monômio que vai ficar na parte de baixo da fração, que é o nosso denominador, que é o x elevado ao cubo. Então, eu peguei um número, que está na forma de divisão, e transformei ele na forma de fração, porque fica mais fácil de resolver a questão. E esta aqui é a nossa letra A. Então, 25 dividido por 5, o número eu vou simplesmente dividir normalmente, como nós dividimos qualquer número, como quando está na forma fracionada. Então, 25 por 5 é 25 dividido por 5. E nós vamos ter como resultado o número 5. A letra, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou repetir o x elevado a 9. E vou pegar a letra que está na parte inferior da fração e vou passar para a parte superior. Quando eu faço isso, eu vou ter como resultado o quê? X elevado a 3. Só que, como o x elevado a 3 embaixo, ele é positivo, quando eu faço isso, quando eu pego um número, uma letra, e passo para o lado de cima da fração, eu vou ter que modificar o seu sinal. Como está 5 elevado a 3, quando ele passa para a parte de cima, fica como resultado x elevado a menos 3. Então, de x elevado a 3, ele passa a ser x elevado a menos 3. E eu coloquei esse ponto aqui, entre os x, para informar que é um produto. Então, eu peguei uma fração e transformei, na verdade, em um produto, uma multiplicação. E eu vou continuar. Como é que nós vamos continuar? Vou repetir o número 5, normalmente, não tenho nada o que fazer com esse 5, porque eu já fiz a divisão, 25 por 5. E a letra, veja que os dois, eu tenho duas potências, com a mesma base, porque eles possuem a mesma letra. E quando eu tenho isso, eu posso tranquilamente repetir essa letra e juntar as suas potências, os números que estão na parte superior da letra. Então, eu vou escrever aqui 9 menos 5. Simplesmente juntei os dois números que são as suas potências. Ao continuar, eu vou ter como resultado aqui 5, vou repetir a letra e simplesmente nesses dois números aqui, na parte superior da potência, eu vou subtrair. Então, 9 menos 5 vai dar como resultado 4. E está aí a nossa resolução. Então, a divisão entre 25x elevado a 9 por 5 x elevado a 3 vai dar como resultado 5x elevado à quarta potência. Vamos verificar a letra B. Primeiro eu peço que você pause o vídeo e tente você mesmo resolver a letra C. Vou novamente pegar os dois monômios, 16x elevado ao quadrado e 8x elevado ao cubo, e vou transformar esses dois monômios em uma fração. Ele está na forma de divisão, vou transformar em uma fração. Então, o primeiro monômio, do lado esquerdo, 16x elevado a 2, eu vou dividir pelo segundo monômio, que está no lado direito,
que é o 8x elevado a 3. É o mesmo processo, o número eu vou simplesmente dividir normalmente. 16 dividido por 2 vai dar como resultado o número 2. E a letra? A letra que está na parte de cima da fração, eu vou repetir. E também vou repetir a sua potência, que está elevado ao quadrado. E a letra que está embaixo dessa fração, eu vou passar para a parte de cima. Da mesma forma que eu fiz na letra A. Quando eu faço isso, eu vou repetir a letra normalmente, o x, e vou modificar o número. Então, vai dar como conclusão menos 3. Isso aqui é igual ao quê? Eu vou repetir o número, normalmente. Vou repetir a letra, como eu fiz na letra A, porque as duas potências possuem a mesma letra, a mesma base, que é o x. Vou repetir o x normalmente e simplesmente repetir os seus números que estão na parte de cima, que é no caso 2 e o menos 3. Vou continuar. Eu vou ter como resultado o quê? 2, 3 são sinais diferentes. Quando eu tenho dois números com sinais diferentes, eu faço o quê? Eu faço uma subtração e conservo o sinal do número maior. Então, 3 menos 2 vai dar 1. Como o sinal do 3 é negativo, 3 é maior do que 3, 3 é maior do que 2, e o sinal dele é negativo, então eu permaneço com o mesmo sinal. Então, a resolução dessa questão é essa aí. 2x elevado a menos 1. Que eu posso escrever dessa forma aqui. O x elevado a menos 1, eu posso tranquilamente pegar esse x para poder eliminar o menos 1, para não ficar com nenhum número na parte superior. É pegar o x e passar para a parte de baixo. Por quê? Porque quando eu faço isso, passo para a parte de baixo da fração, eu mudo o sinal. Então vai ficar x elevado a 1. Só que x elevado a 1 é x. Então eu vou ter como resultado 2 dividido por x. Vamos verificar a letra C. Também peço que você primeiro tente resolver a letra C. Eu tenho o quê? Tenho 35 x elevado à quarta potência dividido por 5 x também elevado à quarta potência. O número eu vou dividir normalmente. 35 dividido por 5 vai dar 7. E a letra? Como nós temos as mesmas letras e as mesmas potências, são iguais, né? X ao quadrado em cima, x ao quadrado embaixo, eu simplesmente, na divisão, vai dar como resultado o número 1. Na verdade, qualquer fração que eu tenha duas letras iguais, com a mesma potência, com o mesmo número elevado a essa letra, dá como resultado sempre 1. Então, se eu pegasse, por exemplo, b elevado a 3 dividido por b elevado a 3, vai dar como resultado 1. Se eu tenho c elevado a 5 dividido por c elevado a 5, eu teria como resultado também o número 1. Pouco importa a letra, se as letras são as mesmas e possuem o mesmo número no seu expoente, a mesma potência, nesse caso aí, o resultado sempre dará um número 1. 7 vezes 1 é igual a 7. Essa é a resolução da letra C. Vou pedir agora novamente que você continue a resolver as questões comigo. Primeiro você vai tentar resolver a letra D, antes de verificar a resolução. Na letra D, também eu tenho uma divisão. Temos aqui os dois pontos. No primeiro número da esquerda é o nosso numerador, é o número que vai ficar em cima da fração, que é o 9a elevado a 3, ou 9a elevado ao cubo. E embaixo da fração, eu tenho 3ab elevado ao quadrado. Como é que nós fazemos para poder subtrair, dividir? O 9 com 3 eu divido normalmente. 9 dividido por 3 vai dar 3. Agora, nós temos embaixo o b, em cima nós não temos b. Então, com b, nós não vamos fazer absolutamente nada. Vamos fazer com a,
Porque eu tenho na parte de baixo da fração um A. E quando eu tenho um A na parte de baixo, é o mesmo que A elevado a 1. Eu vou pegar essa letra A e vou passar para a parte de cima da fração. Então vai ficar como resultado. Vou repetir a letra A elevado a 3 e vou colocar o A elevado a menos 1. E embaixo eu vou ter como valor o B elevado a 2. Vou continuar. Vou repetir o número 3 normalmente. O A. Veja que os dois eu tenho um A. O que eu vou fazer com o A? Eu vou repetir a letra normalmente. E os expoentes, os números que estão elevados à letra, eu vou repetir. Eu vou juntar, assim como eu fiz com a letra A e a letra B. Então vai ficar 3A elevado a 3 menos 1. Juntei os seus expoentes. Vou continuar, repito o número 3, vou repetir a letra A e vou simplesmente subtrair os seus expoentes, porque os números são de sinais diferentes. Quando não tem um sinal, nós sabemos que significa que ele é positivo, né? O 3 aqui ele é positivo. Então, mais 3 menos 3, mais 3 menos 1, vai dar como resultado 2, e permanece o sinal positivo, porque o 3 é maior do que 2. Como o sinal do 3 é positivo, permanece o sinal do positivo, que eu não preciso escrever. E essa é a solução da letra D. A letra E. Veja que todos os itens, né, dessa questão, o processo é o mesmo. O que dificulta aí é porque nós vamos ter mais letras, mais expoentes, nós vamos ter um número talvez maior para poder dividir, mas o processo é o mesmo, porque eu tenho aqui 18A elevado a 7, B, 5 elevado a 5. E vai dividir com 6A elevado a 5, B elevado a 2, 5 elevado a 5, C elevado a 5. Então, eu vou escrever esta divisão numa forma de fração. Então, na parte de cima da fração eu vou ter o 18, A elevado a 7, B, C elevado a 5. E na parte inferior, do denominador, eu vou ter o número 6, A elevado a 5, B elevado a 2 e C elevado a 5. 18 dividido por 6, nós sabemos que é 3. E agora o que eu vou fazer? Veja que tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, eu tenho letras. As letras que estão na parte de cima, eu vou manter. Eu simplesmente vou pegar todas essas letras aqui e passar para a parte de cima do denominador, assim como eu fiz com a letra A, B e C. E a na D. Então, eu vou repetir o A elevado a 7 e vou pegar o A elevado a 5 e passar para a parte de cima da fração. Quando eu passo para a parte de cima, eu vou ter como resultado A elevado ao quê? Menos 5. Por quê? Porque embaixo eu tenho A elevado a 5. Quando eu subo, mudo o sinal do seu expoente. Por isso que deu como resultado menos 5. O B. O B tem um 2, passo para cima. O que está em cima eu repito. E esse que está na parte de baixo eu vou repetir a letra. E vou mudar o seu sinal. E o C, mesma coisa. O que está em cima eu mantenho e vou passar o que está embaixo em cima. Só que eu vou ter que, nesse caso, mudar o sinal. Mesmo processo. Vou repetir o número 3. Eu tenho letra A elevada a 7 e letra A elevada a menos 5. Repito a letra e junto os seus expoentes. 7 menos 5. Na letra B, mesma coisa. Tem um B aqui elevado a 1. B elevado a 2. Vou repetir a letra B. E reescrever os seus expoentes. Letra C, a mesma coisa. Eu vou repetir a letra e juntar os seus expoentes. Normalmente. Veja que eu só posso fazer esse processo com a mesma letra. A com A, B com B, C com C.
E ao continuar, eu vou ter o quê? O 3A. 7 menos 5, porque são números com sinais diferentes, eu subtraio. 7 menos 5 vai dar como resultado o número 2. O B, eu repito a letra B. Mais 1 menos 2, eu vou ter como resultado o menos 1. E o C, 5 menos 5, vai dar quanto? 0. É isso mesmo. C elevado a 0. Vamos continuar. 3. O A elevado a 2 eu não faço nada, eu só vou repetir. Só que esse B está elevado a menos 1. Para eliminar o menos 1, o que eu faço com o B? Passo ele para a parte de baixo da fração. E vai ficar embaixo a letra B. B elevado a 1. Só que B elevado a 1 é B, então não preciso nem colocar o 1. E o C elevado a 0? C elevado a 0, qualquer número elevado a 0, com exceção do 0, é igual a 1. Então, se eu tivesse x elevado a 0, o resultado é 1. 10 elevado a 0, o resultado é 1. 25 elevado a 0 é igual a 1. B elevado a 0 igual a 1. Tanto letra quanto número, com exceção do 0, quando ele está elevado a 0, o resultado é número 1. E para concluir, eu vou ter o quê? 3A elevado a 2, porque o 1, quando eu multiplico com 1 some, né? Porque qualquer número multiplicado por 1 é ali mesmo. Embaixo, eu tenho a nossa letra B. Então, esse é o resultado da nossa letra E. Espero que você tenha acompanhado a aula até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, curta todos os vídeos. Caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal. Eu vejo você na próxima aula. Vamos continuar a falar sobre cálculo numérico. Até lá!